Olá, profissionais de educação do estado de São Paulo. Falo do canal Educação Professor Wagner. Não esqueça de se inscrever no mesmo para obter mais informações sobre o mundo da educação. Vou comentar hoje sobre a Resolução 62, que comenta sobre a alteração da Resolução 45 da recondução de docentes categoria O para a mesma escola. Então, a Resolução SEDUC 62, de 12 de setembro de 2024. Altera a Resolução SEDUC 43, de 14 de junho de 2024, que dispõe sobre a recondução de docentes contratados no termo da Lei Complementar 1093, de 16 de setembro de 2009, para a mesma unidade escolar de atuação. Então, essa Resolução SEDUC 62 ela vai alterar, vai amenizar as condições para professor categoria O, professor contratado, continuar na mesma escola. Antes era exigido 4 requisitos, agora diminuiu para 2. Vamos aos requisitos. Então, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, à vista do que ele apresentou à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, resolve. Artigo 1. Altera os dispositivos abaixo relacionados da Resolução SEDUC 43, de 14 de junho de 2024, que passam a vigorar com a seguinte redação. Bom, houve uma reclamação dos sindicatos em relação a essa SEDUC 43. Exigia um monte de coisas, uns absurdos, para o professor continuar na mesma escola sem categoria O. Agora, nessa resolução foi um pouquinho amenizada esses requisitos. Vamos ver aqui para vocês verem em detalhes. Então, artigo 1. Fica estabelecido o processo de condução do professor contratado nos termos da Lei Complementar 1093, 16 de setembro de 2009, para a atribuição de aulas em nível de unidade escolar, na conformidade do disposto nessa resolução. Então, parágrafo 1º. A recondução estará condicionada à disponibilidade de vagas na unidade escolar, após a distribuição dos docentes efetivos e não efetivos. Então, o primeiro acontece a atribuição dos professores efetivos, docentes, depois os não efetivos, que seriam os docentes categoria F, né, que é considerado estável, aí depois a categoria O. Então, primeiro vai analisar se há aulas para atribuir para a categoria O. Antes, da outra resolução, tinha uma exigência que tinha que ter 32 aulas, agora não. Agora, nesse artigo aqui, nessa condução, não tem exigência de ter 32 aulas. Pode ter menos para o professor categoria O ser conduzido. Continuar na mesma escola que está trabalhando no ano de 2024 para 2025. Então, o docente com o contrato encerrado no ano em curso não poderá ser conduzido. Bom, se o contrato dele encerra em 2024, ele não pode ser conduzido. Mas se o contrato dele, se ele fez o concurso da Vunesp, ele pode ser contratado, ou se ele fez o processo seletivo, ele também pode ser contratado em 2025, tá? Então, essas duas exigências. Se encerra o contrato esse ano, daí ele não pode ser conduzido para a mesma unidade escolar. Então, o segundo parágrafo está falando isso, tá, pessoal? Poderão ser também conduzidos os docentes com atribuídos ensino técnico profissionalizante, desde que classificados no processo seletivo simplificado FGV, edital de abertura de inscrição publicado em 4 de setembro de 2024, retificado em 12 de 8 de 2024, incluindo os inscritos no cadastro emergencial docente. Então, os professores que são do ensino técnico profissionalizante que participaram desse processo seletivo podem ser conduzidos também. Parágrafo 4º. Os docentes que regem classe nos anos iniciais do ensino fundamental não serão reconduzidos para o ano letivo de 2025. Então, os docentes que são do PEB 1, né, têm que fazer o processo seletivo simplificado e eles não estão aqui incluídos nesse artigo, tá, pessoal? Esse aqui funciona apenas para os professores PEB 2, tá? É o que está dizendo aqui no parágrafo 4º. Então, os professores do ensino fundamental 1, dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, têm que fazer o processo seletivo para continuar atribuindo aulas em 2025. Segundo, artigo 2º. Artigo 2º. Serão considerados os seguintes requisitos para a recondução. Então, para a recondução, tem o primeiro requisito. Requisito 1. O professor tem que ter 90% ou mais de frequência em sala de aula. Então, se ele faltou mais de 10%
das 200 dias letivos, ele não tem direito de ser conduzido. Daí ele tem que atribuir aulas em caráter de diretoria de ensino, tá? Então esse é o primeiro requisito. O período de aferição da frequência será fixado em portaria da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, CGRH. Para a aferição da frequência serão considerados dias efetivamente trabalhados no período fixado pela CGRH. Então, se o professor tem mais de 10% de faltas, ou seja, mais de 20 dias de faltas, né, que seria 200 dias letivos, então vai dar 10%, 20 dias. Aí ele não tem direito a ser conduzido. Mesmo tirando licença saúde ou licença de médica, passou de 10%, não tem direito, tá, pessoal? Em qualquer situação. Não serão consideradas para o cômputo da frequência as ausências, as licenças, aqui ó, que eu acabei de comentar agora antes de ler. Então não serão considerados para o cômputo da frequência as ausências, as licenças, o afastamento a qualquer título, excetuando-se as convocações para orientação técnica e o acompanhamento docente de educação física nas competições escolares. Tá? Então está falando aqui que não vai ser considerado em caso de licença, tá? Aí a licença médica não, porque o professor está doente, então não tem direito, né? Então, critério 2. 95% de registro no diário de classe sob percentual de frequência definido no inciso 1, que deve ser efetuado somente pelo docente. Então, ele tem que ter 90% de presença e 95% de registro no diário, tá? Então, esses são os requisitos. O registro deve ser lançado pelo próprio docente. O percentual definido no inciso 2 será considerado a partir da publicação dessa resolução. Os docentes que não atenderem os requisitos elencados neste artigo não serão elegíveis à condução. Bom, se o professor não tem 90% de presença e não tem 95% de registro no diário, ele não pode participar da condução. Daí ele tem que participar do processo que é do processo a nível de diretoria de ensino, que eu fiz um vídeo aqui para vocês, para quem tem dúvida, tá? Segundo parágrafo. Para ser conduzido, o docente contratado deve atender todos os requisitos estabelecidos nesta resolução, ficando facultado ao diretor a opção pela condução. Então, o professor cumpriu os 90% de presença, cumpriu os 95% de registro diário, aí fica a mercê do diretor de conduzir ou não o professor categoria O. Ele vai analisar o serviço categoria do professor, vai perguntar para os alunos como foi a aula. Esse professor é um professor bom, então ele seguiu os critérios, está na minha hipótese de reconduzir. Aí fica a mercê do diretor de fazer a recondução do professor categoria O, tá? Então quem decide a recondução, em outras palavras, é o diretor da escola. Parágrafo 3º. A consolidação dos requisitos cumpridos pelo docente dar-se-á no final de cada ano letivo. 4º. Aí ele fala, né, para continuar para o ano que vem, sendo categoria O, né? Para 2026, poderão ser conduzidos professores contratados que alcançaram no mínimo, né, a meta ouro e mais da metade das turmas atribuídas, ou a depender do componente curricular, na meta alcançada pela escola, no SARESP de novembro de 2024. Então, o professor, para continuar em 2026, aí já é para o outro ano, ele tem que ser meta ouro, que é a meta lá da questão do bônus. 3º, artigo 6º, tá? O docente que optar pela não recondução ou não for reconduzido participará do processo de atribuição de aulas em nível de diretoria de ensino, de acordo com sua classificação. Vou deixar aqui no link do vídeo, tá? Na parte dos comentários, o vídeo que eu fiz que comenta sobre essa atribuição de aulas em nível de diretoria de ensino. Vou deixar lá. Quem quiser assistir que não assistiu ainda, vou deixar o link lá da atribuição dos professores categoria O em nível de diretoria de ensino, tá? Esse vídeo aqui é comentando sobre a recondução para continuar na mesma escola. Se o docente não conseguir, tem essa opção. Os docentes categoria O que participaram do concurso da VUNESP que foram classificados e os professores categoria O
que fizeram o processo seletivo, CPEB 2, tá? Que fizeram o processo seletivo, que também serão classificados, aí podem fazer essa atribuição ao nível de diretoria de ensino. Lembrando, pessoal, que os professores que é PEB 1, que dá aulas do 1º ao 5º ano, não participam dessa questão da condução de mesma escola, tá? Eles têm que participar do processo seletivo. Essa recondução é para professores categoria O, PEB 2, do 6º ano em diante. Tanto para, no caso, escolas que são integrais, como escolas que são regulares, tá? Essa resolução entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efetivos a partir de 14 de junho de 2024. Então, na outra resolução tinha mais exigências, agora são 2 exigências. Professor 90% de presença e 95% de registro diário. Daí o diretor vai analisar e ver se o professor pode ser conduzido desde a condição que sobe aulas depois da atribuição dos professores efetivos e estáveis. Tá, pessoal? Essas são informações da resolução número 62. Fico por aqui, pessoal. Não esqueça de passar esse vídeo para seus amigos de profissão, de dar o seu like, de gostou ou não gostou, e também de compartilhar o canal, de se inscrever no canal para obter mais informações sobre educação. Fico por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal!